Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast podcast esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto ele que é mestre internacional de xadrez. Seja muito bem-vindo, Jefferson Peliquian. Opa, obrigado, Fábio. Prazer em estar aqui com você no seu videocast. Já tenho acompanhado alguns aqui nomes, né, que você tem entrevistado. Tá muito legal, tá de parabéns. Eu que agradeço a tua presença e participação hoje, Peliquian. Cara, vamos começar pela tua história, pela tua trajetória esportiva. Você que está há décadas aí atuando no xadrez, conta um pouquinho dos teus caminhos do ouro pra gente, Peliquiano. Ah, bom, eu sou da periferia de São Paulo, ali na Vila Matilde, e eu comecei muito jovem, com a turminha que jogava xadrez ali na região, mas quem me ensinou a jogar foi o meu avô, João Francisco Espinosa. Foi atleta também? Não, não, ele é uma pessoa espetacular, já falecido, mas ele é uma Eu sei pessoa quem. que cuidou muito bem da família. Ele tem, por exemplo, inventos. Ele trabalhava no Café Seleto. Que Ele legal. teve alguns inventos de empacotamento, algumas coisas assim que foram patenteados. Ele deu a patente para o Café Seleto, foi na Alemanha para fazer, para melhorar alguns de segurança de trabalho, né? E não tinha formação como engenheiro, né? Foi tudo na prática, nós estamos falando lá dos anos 30 e tal. Então, assim, uma pessoa sensacional. E quando ele ficava, por exemplo, a gente tinha questão de jogar baralho, sinuquinha, ele falou, não, vem cá, meu neto, vem cá que eu vou te ensinar um jogo que não tem sorte, é só habilidade. Ele me ensinou o xadrez, e é engraçado que ele deu a dama pelos dois cavalos, ele adorava os cavalos, acho que é por isso que eu gosto tanto dos cavalos hoje, prefiro que os bispos, o que é um erro, né? Normalmente os Sim. bispos jogam um pouquinho mais que o cavalo, mas acho que por causa disso. E, enfim, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Que me ensinou a jogar e o bichinho do xadrez ficou. Na região da Zona Leste, a gente teve o Astor, já falecido, a gente tem o Jorge Anacleto Viveiro, estava jogando no Interclubes agora, Gilberto Guimarães, seu Fernando, uma galera ali da Penha, Vila Matilde, que tinha um clubinho que a gente jogava, né? E eu participei daquelas brincadeiras, depois logo fui conhecer o Clube de Xadrez São Paulo. Histórico, né? Pô, e quando eu ganhei um xadrez básico, achei que ia ser campeão mundial de xadrez com o livro Xadrez Básico do Agostini, que era um Um clássico, todo mundo tinha clássico, que né? ler. Aí, meu, Nomenclatura descritiva ainda, pois né? é. E aí eu fui para aí, era muito difícil, né? Porque não tinha metrô, tinha que pegar o ônibus, o famoso Penha-Lapa, para chegar até o centro da cidade. Eu cheguei no Clube de Xadrez São Paulo, ali em 78, e quando eu vi o Clube de Xadrez São Paulo, aquela biblioteca gigantesca, eu caí, caí na real, né? Falei, nossa senhora, né? E acabei continuando o meu xadrez ali no Clube de Xadrez São Paulo. Participei, fui campeão paulista de cadetes, depois vice-campeão brasileiro de cadetes, e tive um hiato, porque precisava trabalhar, né? Era eu e minha mãe e minha irmã só, a gente precisava dar um jeito de. Eu precisava trabalhar, não tinha jeito. A gente, naquela época, a Zona Leste, você fazia a escola e ao mesmo tempo trabalhava, porque não tinha como, né? Então, fui trabalhar em banco, fiquei, até que surgiu uma oportunidade. Eu fiquei trabalhando de 84, 89 no banco, que seria o Banco Real, que hoje depois se tornou o Santander. E aí o paulistano, como eu fui campeão paulista, deu uma chance, surgiu uma oportunidade de substituir o James Mann de Toledo, mestre nacional, que foi para os Estados Unidos, ficar um ano, e aí me deram a chance de ficar por lá, e no final acabei ficando. Então, pelo paulistano, eu já estou desde 82, 81, por aí, que eu entrei e depois fui ficando, né? Você joga pelo Paulistano ou leciona Não, eu xadrez? leciono lá um Sim. tempão, já joguei, mas eu jogo por Osasco, que é outra na Outro município. prefeitura que eu jogo lá há muitos anos com a equipe, junto com o Renato Quintiliano, Wagner Madeira, recentemente estava o Pironte e o Vitor Ponciano, a gente jogou agora a categoria especial, a gente ficou em segundo lugar, ganhou a equipe do Cricor, né? Ah, Cricor, Iago, enfim, Perdomo, Silvio Oliveira e Henrique Cabal, quer dizer, essa era a equipe realmente favorita, né? esse é o Campeonato Paulista Foi Interclubes, agora né? da categoria especial, acabou agora, domingo agora passado, né? Então, assim, esse foi o começo. Então, Zona Leste, com esse pessoal, foi legal encontrá-los lá, o Jorge Anacleto, porque, poxa, é gente da minha infância, estou falando Pessoal de da 13 para antiga, né? 14 anos, né? É difícil a gente se reencontrar, senão o Interclubes é difícil. Depois fui para o Paulistano, depois acabei jogando, entrando em Osasco em 92, cheguei a jogar durante um ano por São Bernardo, e aí montei a equipe que está até hoje lá, dei aula para o Zampronha, para o Gerbelli, Ricardo Chiesa, assim, uma galera que, enfim, está até Jogam hoje no super bem, né? xadrez, né? Jogam muito bem, então até aí. E aí comecei minha carreira no Paulistano como treinador de xadrez de alto rendimento, também iniciação intermediário, e não parei mais. Ali
entrou o Vesco, meu primeiro grande aluno que foi vice-campeão do mundo. Em seguida entrou o Rafael Leitão, foi campeão mundial em 91, e vários outros Juvenil, em né? xadrez. Ele foi campeão mundial até 12 anos em Varsóvia. Depois, em 96, ele foi bicampeão em Menorca, na Espanha, quando ele estava no primeiro ano da categoria dele. Foi realmente bem bacana. O Vesco ele estava jogando um torneio duríssimo. Ele ganhou em 91, que estava o Leco jogando, pra você ter uma ideia, que disputou o título mundial com o Kramnik lá na frente, né? Foi seu aluno, né? Foi, muitos anos o Leitão, o Vescov, tem uma série de alunos, né? E vai voltar a Grandes jogar mestres. ou aposentou mesmo? Quem, eu? O Vescovi. Não, o Vescov ele está com um projeto na área financeira, né? Ele está montando corretora, não sei se pode dizer aqui, mas assim, Trabalha no Itaú hoje, ele né? tá no BBA do Itaú, ele ficou um tempo, mas aí depois ele decidiu ir para essa área financeira, no que ele vai muito bem, e o objetivo dele agora é trabalhar em Dubai. Por isso que vocês devem ter visto que ele foi várias vezes ali para o Catar e tal, fazendo os contatos, essa região do Oriente Médio, ele quer se estabelecer ali. E é curioso, agora com essa guerra, né, que a gente está vendo, né, do Irã, Estados Unidos e Israel, enfim, todo mundo aí envolvido, é meio complicado você ver ele. A gente fica apreensivo, né? Mas fazer o É quê, que, na né? verdade, eu vi ele no Chess Tour Finals, né? Sim. Mas eu não sei se ele participou das ações, das competições, ou só estava Não, prestigiando o evento. ele só joga torneios de rápidas, né? Dificilmente jogou uns pensados aí, foi no Catar, em Doha, depois também em Dubai. Mas assim, não é o objetivo dele voltar. Talvez ele volte assim na categoria seniors, quando tiver, tá chegando lá daqui a pouco no cinquentinha. Eu acho que ele, talvez até o Leitão, que são dessa geração que foi formada ali no final dos 80 e 90, talvez eles comecem a pensar em jogar um mundial dessa estirpe, né? Porque eu acho que eles teriam chance, de repente, trazer o caneco para o Brasil, né? São grandes mestres, né, São grandes internacionais. mestres, são. A gente tem uma geração, a gente tem o Mequinho lá atrás, né? Depois o Sunier e o Milos, que são os três primeiros, e o Leitão e o Vesco. Eu acho que esses cinco aqui, na minha modesta opinião, são os cinco melhores de todos os tempos do Brasil. Depois você tem aí Sup, Fier, Cricor, enfim, todos esses outros grandes mestres, Quintiliano, e todos esses que passaram, mas eu acho que esses cinco aí deixaram uma marca importante no xadrez Você não só brasileiro. formou, como trabalhou com várias, né? Trabalhei com vários, né? Tem outros, o Quinte eu cheguei a dar aula, preparar ele para o torneio que ele fez mestre nacional. O Diamante e o Fier eu trabalhei só em mundiais de categoria, então treinando, né? Dando dicas, né? São grandes mestres também que estão aí. O Diamante e o Fier vão estar jogando a Olimpíada pelo Brasil. E outros jogadores, eu treino gente de fora, grande mestre e outros jogadores, mas por força de contrato a gente não pode falar quem é por uma questão de preparo, para o pessoal não pegar. Mas assim, César Ometsubo, que foi mestre internacional, o Armin Prudian, que é um jogador muito forte. Das meninas eu treinei a Teral, a Alboredo e a Tatiana Rattico, ou seja, três das melhores jogadoras de todos os Só tempos, né? craque. Uma craque. Muitos outros alunos, a Amanda Marques Pereira, que foi para a Olimpíada, a Gabriela Góes da Cunha, que é uma menina que também foi jogar com os meninos, porque com as meninas ela estava indo muito bem, decidiu enfrentar os meninos em campeonatos brasileiros. Tem aqui campeão juvenil Enzo Irano. Enfim, uma série de. Se eu ficar enumerando aqui, Parabéns, não para. cara. Que trajetória incrível, hein? Como treinador, sim. Periquinha, vamos entrar já direto no primeiro quadro do programa, que é o Conta Comigo. Para Vamos quem lá. quer aprender a jogar xadrez, o que você recomenda? Então, hoje, por exemplo, quem gosta de xadrez presencial, eu recomendaria o Clube de Xadrez São Paulo, quem está aqui em São Paulo, porque é um clube centenário e enfim, Fácil acesso, né? No fácil centro da acesso, tá ali cidade. na Praça da República, tem o metrô, você tem um pessoal, o Clube Centenário, né? Herman que me falou que a ata do Clube de Xadrez São Paulo foi feita em alemão ainda, pessoal, não foi feito em Nossa. português, a primeira ata, ele me comentando. Ah, eu sugeriria Osasco para quem puder ir, porque é uma escola gratuita, que tem vários professores. Nós temos uma equipe de alto rendimento com vários campeões de xadrez, ou seja, é uma escola que está de segunda a sábado funcionando, né, o dia Legal. todo. Então, Osasco realmente eu acho que pode atender bem aí o pessoal. Mas tem outros lugares. Acho que tinha aqui na Vergueiro, tinha um pessoal, Centro Cultural Vergueiro. Mais recreativo, né? Mais recreativo. No Ipiranga tinha não sei se ainda tem o xadrez de rua, não sei Não se não tem, tem mais, rapaz. acabou o Faz tempo que xadrez. o pessoal não, É, não se organiza lá, né? alguns clubes de xadrez pararam com o tempo por causa do advento da internet. Eu acho que ali em Santo Amaro ainda tem, né? Borba O Gato, né? Borba Gato ainda tem, né? Então, Esqueci. assim, alguns clubes pararam, isso é uma coisa mundial, porque você pode jogar hoje na internet.
Então, você vê, o chess.com tem 250 milhões de inscritos. É uma das melhores É uma das maiores plataformas, né, online de plataformas, xadrez. E o Lichess, que é totalmente gratuito, que eu uso muito para aula, eu também gosto bastante. Então, por exemplo, a pessoa que quer aprender a jogar, ela no celular, ela pega, começa a ver movimento de peças, no Lichess, no chess.com, essas duas plataformas. Eu ainda tenho um ICC, antigo ICC, Internet Chess Club, que o meu apelido é João Francisco, em homenagem ao meu avô, né? E eu acho assim, você pode jogar pela internet sem falar nos canais do YouTube, né? Sim. Você tem uma infinidade de canais para ensinar, para aprender. Eu tenho mesmo um canal no YouTube, alguma coisa no Instagram que eu faço, mas você tem o Leitão, o Cricor, o Rafa Chess, o Rafael Leite, enfim, o próprio Sup, um monte de lugar que você pode aprender. Existem as academias online, eu tenho uma academia online que ensina a jogar xadrez também, que também desde o alto rendimento também o pessoal vai lá e treina sempre, hoje, inclusive, a aula sempre de terça-feira, mas assim também tem o Sup, o Leitão também, com Quinte com Milhos, ou seja, você tem um cabedal, né? O Evandro Barbosa, que jogou por Osasco também. Acho que falta de treinador ou na internet Hoje não você tem não desculpa, né? tem Tá fácil desculpa. para Agora, aprender. o problema Antigamente era mais difícil, né? é Tinha, muito mais sem a difícil. internet, sem os programas, né? Não, o pessoal não tem ideia. A gente tinha um informador e o livro de aberturas, o pessoal, é que eu não trouxe, mas você pega o livro de aberturas, aquelas enciclopédias antigamente, era um calhamaço de 600 páginas, eram cinco edições. Você tinha que olhar página por página, aí eu quero ir nessa linha, página 33, aí tem uma sublinha, vai na 45. Meu Deus. Era um negócio absurdo, você clica, já tem toda a partir dali com avaliação de mestre, tem o computador hoje que cresceu muito, hoje a máquina ganha de qualquer um, até do campeão mundial, né, e do Carlsen, ganha de qualquer um. Você tem uma avaliação ali imediata. Então, hoje é muito mais dinâmico o jogo, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque a nova geração fica muito presa ao que o computador fala, e aí falta a criatividade, que é jogar igual a máquina. E nenhum ser humano vai jogar igual a Sim. máquina lá, né? Então, Chega a função do a beirar treinador a perfeição, né? você tem que tomar um cuidado, por exemplo, para quando você pega a sua bola. Vamos pegar aqui o que a máquina fala, o que você pode usar em tempo real quando você estiver jogando, senão a pessoa se perde e acaba jogando mal, mesmo com a máquina auxiliando ela. Mas falta de espaço não tem. O xadrez é um boom com o advento aí do Gambito da Rainha na pandemia. A gente está tendo agora a O Polgar, crescimento né? foi Impressionante. exponencial, né? É a Rainha do Xadrez, a Polgar, que eu recomendo para quem não viu. Bom, o Gambito da Rainha na Netflix foi um estouro. Você tem o Carlsen também, que tem na Amazon Prime tem a dele, e você também está saindo agora dele com aquela briga com o Hans Niemann, né? Aqueles problemas de você roubar, de usar a máquina e tal, que está saindo, acho que é 7 de abril aí também vai sair pela Ah, isso eu quero Netflix. ver. Pois é, então você tem uma série de coisas, o xadrez está em evidência, porque todo mundo sabe da importância do jogo, né? Nas escolas, para quem, por exemplo, Alzheimer, quem pratica, é importante para você poder minimizar ou evitar o Alzheimer, né? Ou seja, o xadrez você começa desde os 3 aninhos até o fim da vida e ele cumpre bem a função. É barato, um esporte que pode estar chovendo canivete, você pode praticar, não é que nem um esporte de futebol, que você não pode quando chove e tal. Então, acho que ele cai bem para toda a família e para as pessoas, né? Legal, Peliquian. Vamos agora para o Investe em Mim. Nesse quadro a gente fala das empresas parceiras do esporte. Hoje você leciona no Paulistano, mas você também atuou no programa Jogos de Tabuleiros da Secretaria Municipal de Educação, né? Sim. Fala um pouquinho dessas Olha, experiências profissionais. o paulistano tem um orgulho imenso que eu tô lá desde garoto, desde os meus 15 anos que eu tô no clube. Então, eu fiz toda a minha carreira lá, e é ali que me abriu porta para os outros lugares para eu poder trabalhar, nesses montes de lugar que eu dou aula, tem uma empresa que ministra também aulas em escolas, Osasco, enfim, tudo isso que já foi mencionado aqui. Agora, a prefeitura é muito legal porque você está falando com o pessoal muito de periferia, as escolas, e nessas escolas, por exemplo, o Paulistano tinha um projeto, hoje não tem mais, e que ficou com militantes até 2016. Então, a gente fazia os associados e trazia militantes de um certo nível para compor junto com a equipe. Então, por exemplo, eu trouxe paulistana a Agatha Urba Nunes, que está na equipe olímpica brasileira, ficou acho que 8 anos no clube treinando comigo lá. Cleiton Alcântara veio treinar comigo, hoje ele é professor de esporte com Pinheiros. E eles são oriundos das escolas. De escola, assim, você traz, você via, você trazia, né? A própria Tatiana Hattic também veio nesse esquema de ser uma jogadora, e outros. Fala assim, Ricardo Teixeira, assim, mais recentemente, Marcelo San Giovanni, Letícia Sato, e outros alunos que começaram lá, quando o clube decidiu acabar e ficar só com os associados, que aí depende muito, né? Você, às vezes, fica só o associado, o pessoal que treina para os basquete treina fora. Mas você veja,
eh, esses alunos iam muito bem, conseguiram bolsas. Por exemplo, o Colégio Augusto Laranja, ele dá bolsa para esses grandes alunos. Por exemplo, a Agatha teve bolsa lá, o Ricardo Teixeira teve bolsa lá, e ambos passaram em universidades públicas. O Ricardo está se formando agora na Poli, para você ter uma ideia, em engenharia. É excelente jogador. Então, você percebe, vem com xadrez, consegue bons resultados, aí depois a escola fala, opa, vamos trazer esse garoto para fazer aqui gratuitamente, mas em troca tem que representar a escola, e ele acaba representando, tendo uma escola de qualidade que pode reverberar em ele poder entrar numa faculdade de ponta, né? O xadrez, ele ajuda no desempenho escolar Ah, também. mas não tenha dúvida, isso é. Todas as pesquisas demonstram isso. Eu acho que posso dar uma dica aqui. Tem o jornalista Leôncio Garcia. Quando teve aqui Espanhol, o. né? Quando eu fazia parte da Checkmate, do meu querido amigo Davi, que teve aqui no podcast, Sim. inclusive, a gente era sócio, a gente trouxe alguns eventos, que é ele, sempre o Davi na frente, que ele adora essa parte de fazer os grandes eventos, vai muito bem nisso. A gente trouxe ali 2 torneios, que foi lá no Cubo Mágico, do Leôncio Garcia, que é aquele jornalista famoso, carecão, né, lá da Excelente. Espanha. E a gente trouxe o evento no Ibirapuera, foi um sucesso. Depois a gente trouxe a Polgar e o Ilescas e a Adriana Salazar para fazer também um evento. A Susan, né? A Susan veio Eu aqui para falar tive. Acho que sobre foi no xadrez. AMB. Foi, então. Aí também estava lá, Espetacular. eu com o Davi. Então a gente fez esses eventos para mostrar a importância, tanto no alto rendimento, no caso foi um sucesso o xadrez ali no Ibirapuera, e essa palestra foi um monte de gente para ver a Susan falando. Eu falei uma parte, cada um. O Ilescas falou do match do Kasparov, contando algumas anedotas, muito engraçado. Posso contar uma aqui, mas assim. Você vê a importância. A Salazar falando das crianças de 2 Incrível. até 7 anos, eu falei de O trabalho fundamental. dela na área escolar, né? Isso, espalhado no mundo inteiro com várias escolas do ajedrez em aula, né? Ela é colombiana, né? Ela é colombiana. Então você vê, na prefeitura eu tenho um carinho, uma honra, um orgulho muito grande de ter ficado um tempão. Foi uma iniciativa do professor Egnon, que já se aposentou. Ele me trouxe, eu levei o Rezende, mestre internacional de Osasco, né? Que dá aula no Albert Sabin, um colégio também campeoníssimo no xadrez. E a gente trabalhou no primeiro ano. Depois ele preferiu se afastar e eu fiquei dando aula para os professores. A ideia é você dar aula para 40, 50 professores que vão dar aula para outros professores. E o projeto é sensacional, Sensacional. porque o xadrez ficou espalhado nas prefeituras e desse projeto saiu jogadores muito fortes. Alguns estão vivendo do xadrez, ou na área de arbitragem, É ou verdade. como professor. Acho que 2016 para ele o Egnon teve uma ideia, ele me chamou para falar, eu estou com uma ideia aqui de ampliar os jogos de tabuleiro. A gente foi num café, muito amigo dele, falou, o que que você quer fazer? Estou pensando em fazer o Go, o jogo da onça e o Mancala Auelê. Então, um de matriz africana, o jogo da onça seria aqui do Brasil, e o Go seria um jogo asiático. O xadrez é universal, permanece, porque eu acho que seria legal na rede mostrar outros jogos de estratégia, porque nem todo mundo gosta de xadrez e Sim. tal. Então, você ampliar. E também um baita sucesso. Depois saiu os livros ali logo depois, a gente, por causa de pandemia, a gente acabou fazendo os livros, né? Então, cada escola tem um livro. Eu fiz o meu de xadrez, o Felipe fez o do Go, e depois nós O temos Felipe o. teve no programa também. Meu Teve no parceiro, né? De equipe no então, Interclube. olha só, aí tem o de Go e o de Mancala e o jogo da onça. Então, você veja, eu acho que o projeto Abriu o começou no leque, né? xadrez, abriu o leque, depois podem entrar outros jogos, e a criança sai um pouco também daquela coisa de ficar na internet só fazendo, levantando o dedinho, vendo videozinho na internet. Quando ela vai para o xadrez, ela tem todo um avanço. Eu não preciso te dizer, sempre eu dou um dado estatístico de um pessoal que foi treinando comigo. Foram 22 jogadores que treinavam comigo e 21 acabaram entrando na Universidade de São Paulo. 21. Uns 90, largo, assim, vários alunos, né? E eles entraram sempre alguma coisa, direito na USP, alguma medicina, alguma coisa assim, na Paulista de Medicina e tal, que é outro lugar que eu estou há muitos anos, 40 anos na Paulista de Medicina, um lugar que eu também adoro o pessoal lá da faculdade. E você veja, o único que não entrou, que o pessoal brinca, mas 21 entrou no ITA, né? Nossa. Trabalha hoje na área de aeronaves, E faz está assim, coisa. comprovada a nossa tese, né? Puxa vida, Que então o quer dizer, o xadrez xadrez ele potencializa as é, capacidades cognitivas. potencializa. É claro que não é que você vai garantir que você vai. Mas assim, o vestibular você tem a questão de tempo, gestão de tempo, e o enxadrista consegue, em um alto Administrar grau, bem, né? administrar numa tensão grande isso. Quando vai para um vestibular ou uma situação de tensão, você tem essas questões que o enxadrista já está mais acostumado. Por isso que tem muito pessoal na área financeira que gosta, por exemplo, de chamar enxadrista, porque ele tem que administrar tensões do mercado financeiro.
E o enxadrista já está muito acostumado com isso. Não à toa, o Vescovi entrou e foi um Não sucesso. saiu mais, largou Não até o saiu xadrez. mais. Eu acho que o Vescovi só tem 2 no Brasil que tem um certificado que eu não sei agora o nome. Dificílimo de tirar. O Vescovi foi um deles que tirou. E o Legal. Vescovi não é formado em economia, né, nem em administração, ele é formado em Em direito, direito, estudou né? por conta própria e conseguiu passar nesse certificado que tem pessoa da área que não passou. Pra você ter uma ideia, um certificado internacional. Eu acho que, com certeza, o xadrez ajuda nesse rendimento. E lá na Sensacional. frente, você tem também o Alzheimer que eu mencionei. O Leôncio Garcia fala, eu recomendo que vocês possam entrar na internet e ver os vídeos do Leôncio. Ele fala que o xadrez, as palavras cruzadas e dança de salão, que se movimentam, são as 3 coisas que estão comprovadas que minimizam ou evitam em bom grau, né, a questão do Alzheimer. Então, é um jogo, como eu falei, né, O esporte da mente, né? esporte da Saúde mente, né? mental, né? Não tem, impressionante, né? Não tenho o que Sensacional. falar, né, xadrez? Eu sou suspeito para falar. Queridão, vamos agora para o Toca o Hino. Nesse quadro a gente homenageia alguém do esporte, né? Tá. Quem é o cara para você? Olha, é difícil você dizer uma pessoa, mas eu não poderia deixar de mencionar o meu avô, porque Os é, primeiros movimentos, foi né? com ele Foi que ele que te começou ensinou. tudo. Ele me chamou aqui, vem cá, meu neto, eu lá jogando pimbolim em casa, tal. Não, eu queria jogar pimbolim. O pessoal brincando, ele vem cá. E mostrou um jogo do Estrelão, sabe? Era da Estrela, tinha umas pecinhas desenhadas, eu nem sei se tem mais ainda, e você tinha umas Chamou de peças de botão? plástico. Não era o Estrelão a gente chama assim, era um tabuleiro de xadrez que tinha uns desenhos do rei, a torre tinha uma carinha, embaixo você tinha o desenho e o tabuleiro ficava no meio. Era da Estrela, né? E aí ele colocou aquelas pecinhas de plástico, eu não tenho mais, e me ensinou e falou, olha, como eu comentei, que não tem sorte. E ele, muito orgulhoso, quando eu comecei a me destacar, né, viajando para fora com a seleção brasileira, perdi a conta dos países aí, levando o pessoal para fora, ele ficou muito orgulhoso. Filho, tá vendo? Não te falei. E se não fosse ele, eu não teria me tornado um profissional, porque quando chegou 89, eu decidi sair do banco e me dedicar somente a xadrez. Em 1989, de 84 a 89, eu fiquei no banco e no Paulistano. Aí foi vindo aluno particular e isso, outras entidades. Então eu achei por bem largar. Minha mãe ficou muito preocupada na época. O que você vai ver de xadrez? Aquela pergunta que a gente sempre escuta, né? Na época, anos 80, eu estou falando, e eu falei, não, eu quero isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. E aí vai uma dica, né? Quando você gosta de uma coisa, você tem fé naquilo, meu, Persevere, você né? tem que perseverar aí naquele caminho. Não adianta você querer fazer uma outra coisa pensando que você vai ter uma vida talvez mais confortável, mas você vai ser infeliz, não gosta do que faz, né? É. O Richard, lá do biólogo, que fala sobre isso, que fez administração, economia e trabalhou, mas ele era super infeliz. E depois decidiu fazer biologia e tá E aí. se Então, realizou, se né? realizou. Então, o Verdade. que que é a vida, né? A vida passa no estalo, você tem que fazer uma coisa que você gosta. Se você faz uma coisa que você gosta, com certeza ruim não vai dar, né? Não é nem trabalho mais, né? É Não, não é. prazer, né? Prazer. Imagina, jogar xadrez e eu vivo disso, quer dizer, não tem coisa mais agradável do que você ter um esporte, um hobby que você ainda ganha dinheiro com isso, né? E Então, você viajou o mundo inteiro através do esporte, sim, né? o mundo inteiro puxando. Viajei, Conheceu tem os vários. maiores jogadores da história. Kasparov, Conheci, Karpov. eu joguei o Mundial. A minha melhor vitória foi contra o campeão mundial juvenil Ilya Gurevich, um jogador russo, né, nascido na Ucrânia, se não me engano, foi campeão mundial juvenil e participou com a equipe dos Estados Unidos. E a equipe da Rússia, isso foi em 91, 92, já não era mais União Soviética, era a Comunidade dos Estados Independentes, Rússia, estava o Kramnik, estava o Magalepshin e tal. E eu ganhei uma partida realmente que eu sacrifiquei todas as peças e tal. Guardou a partida, né? Eu tenho no meu canal no YouTube, Que que se o legal. pessoal quiser entrar, Pelica Chess, no Instagram e no canal no YouTube, tem essa partida lá Anotado. anotada, eu comentei a partida, mostrei. E quando Ainda era acabou, anotação descritiva ou já era não, não, já algébrica? era algébrica. E a partida tá lá, eu lembro que quando acabou, o Kramnik veio me cumprimentar, né? Aí eu brinco com os anos. Ele veio me cumprimentar, eu dei um tapinha nas costas dele, eu falei, se você jogar assim, quem sabe você vai ser campeão do mundo. Brincando, claro que isso não aconteceu, né? Mas eu tiro um sarro dos alunos e tal, porque todo mundo veio me cumprimentar. Essa partida realmente é aquelas que você Brilhante, tá né? inspirado, Genial. porque tudo Iluminado, né? iluminado. Mas isso acontece, você sabe, é um em Sim. milhão, né? E aí acabei jogando uma excelente partida. Agora, já joguei com o Epstein, que ganhei do Epstein num torneio na Alemanha, que foi o treinador do Karpov, um dos melhores do mundo, estava entre os 15 e 20 do mundo. Na época que eu jogava e treinava, mas chega uma hora que é difícil. Eu ainda não era casado, não tinha filhos. Quando você começa a ter a família, você tem que pensar quais são suas prioridades. Então, em 2006 foi meu último campeonato brasileiro.
e depois eu decidi parar de jogar torneios valendo hit feed por 11 anos. Até cuidar da família, filhos na escola, eu achava, isso é prioridade, né? Família tem que vir em primeiro Sim. lugar. No momento que você constitui uma família, você não pode deixar para lá e pensar Não tem só. como não dar Não atenção, dá, né? O xadrez fica em segundo plano, fica. Eu né? continuava jogando, participava de regionais e abertos, interclubes, mas assim, você tem que formar os seus filhos, tentar de um caminho, e foi o que eu fiz. Aí, quando foi 2017, o Madeira insistiu para eu jogar esses torneios de sêniors. Eu fui jogar o Pan-Americano na Colômbia. Aí eu venci o Pan-Americano na Colômbia, ganhei uma norma de grande mestre. E depois, como campeão pan-americano, eu já tinha o direito de ir para as Ilhas Virgens Americanas. Lá eu fui, joguei o segundo Pan-Americano e ganhei de novo. Foi a primeira vez que um brasileiro Uau, ganha dois Pan-Americanos e aí a segunda norma de grande parabéns. mestre. Falta Grandes uma, feitos. né? Mas agora já fiz 60, meus filhos já estão mais ou menos encaminhados. Agora é hora de voltar a pensar na possibilidade de jogar. Mas eu acho que a carreira como treinador sempre falou mais alto, de alto rendimento com as crianças e também com os mestres e grandes mestres que eu treino, me dá um prazer incrível. Se conseguir sair a última norma, claro que eu vou ficar envaidecido, serei o gêmeo mais fraco do Brasil, eu brinco, né? Se É caso isso. saia. Mas eu já estou assim, muito satisfeito com o que eu construí até agora, graças ao meu querido avô, João Francisco Espinosa, que foi lá que me ensinou a jogar as peças. Maravilha, bela homenagem, grandes feitos. Vamos agora para a aposta de ouro. Posta de ouro, vamos lá. A próximo campeão mundial de xadrez. Difícil Em quem essa, hein? você aposta? Olha, eu fiz também um vídeo no Instagram. Eu coloquei minha. Tá tendo o torneio de candidatos agora. Não sei se eles estão jogando a terceira rodada agora nesse momento. Mas já começou ali o Sindarov, o Pragnananda e o Caruana venceram. Ontem empatou todo mundo. Eu votei no Nakamura e no Sindarov, porque eu acho o Sindarov um jogador do Uzbequistão jovem e que está com sangue nos olhos. Ele é muito forte. Ainda que eu acho que o Abdul Satorov jogue melhor e, infelizmente, não se classificou para candidatos. E o Nakamura, que já está com filho, né, filha, ele casado e teve agora recentemente um filho, uma criança, ele, eu acho que tentaria, por ser o mais velho, todas as fichas, porque ele sabe que com a saída do Carlsen, ele teria uma chance bastante real contra o Gugas, que é um campeão do mundo que ultimamente ficou em último em torneios internacionais. Essa saída do Carlsen Indiano, né? quebrou o indiano, o Gugas. Então, a gente está nessa situação meio esquisita. O Carlsen é o melhor do mundo disparado, eu acho que quando ele se tornou Kasparov, tá certo, quando ele se tornou campeão mundial, de lá para cá meio que acabou, porque a gente teve o Ding, que jogou com o Nepo, depois o Gugas, o Ding também nem joga, o Gugas está jogando mal, e esses 8 aí, eu queria que o Esipenko ganhasse, que tenho um carinho pelo jogo dele e tal, Rússia, eu acho que a Rússia, a despeito das questões relacionadas à guerra, não pode prejudicar os atletas, né, que não tem nada a ver com isso. Mas ele não tem muitas chances, ele e o Blue. O Sindarov ganhou, mas o Naka perdeu pro Caruana logo na primeira rodada. Então, o Caruana, por ser um cara mais metódico, É não, jovem não ter também, né? jovem, não ter a família, porque isso pesa, entendeu? Quando você está casado com filhos, não é fácil. Ah, vamos dizer que não pesa para o Carlsen, mas é diferente. O Carlsen tem jogado muitos torneios de rápidas, né? Quando você vai jogar um torneio duro, pensado em candidatos, pesa. A esposa com filho não é fácil. Então, eu não sei, eu tô achando que o Caruana jogou duas excelentes partidas no começo, mas ele teria que jogar com o Guga. E aí, quando é match, uma coisa é você estar num torneio, cada dia é um adversário diferente. Quando é match, que você fica olhando para o mesmo cara e tal, aí as coisas são diferentes, tudo pode acontecer. Eu vou ainda manter o Nakamura, vou ver se eu ainda torço para ele, e o Sindarov, que foi o que eu falei lá no meu no Instagram e no meu canal no YouTube, mas tá tudo em aberto aí. Eu acho que Caruana, dentre esses daí, eu acho que é um grande favorito para ganhar o candidato também. Legal. Vamos aproveitar em ensejo, vamos para um bate-bola agora, tá? Um Beleza, vamos jogo lá. rápido. Diga. Eu vou citar alguns grandes campeões Tá. mundiais e você vai ter que escolher um entre eles. Dureza, hein? Vamos começar pelos atuais, né? Os mais novos. Tá, Carlsen ou Ding Liren? tá, calça. Fácil assim, de Ah, mas não prima. tenha dúvida, dá nem para comparar. Carlsen ou Anand? Vou dificultando. É, veja, eu, assim, tenho o meu pé atrás com o Carlsen por causa das reações dele. Eu fiz um vídeo no Instagram, falei, mimadinho vence campeão. Quase me mataram, você sabe como é que é? Tem uns fãs do Carlsen, então eu fui Saiu batendo na execrar. Mas mesa, que né? absurdo que você quer 5 minutos de fama porque Carlsen é o cara. Falaram que ele tinha Asperger, ou que ele era autista. Você escuta de tudo na internet, é um mundo assim, né?
E eu falei, poxa, eu não tenho nada contra o xadrez do Carlos, é um xadrez espetacular. Inclusive, ele adora finais, que eu também gosto. Ele tem, Atitude, né? ele gosta de jogar parecido assim como O xadrez ainda é um jogo de Capablanca, cavalheiros, Karpov, né? claro. Mas aquele negócio de ficar batendo na mesa e tal, eu sou contra, porque xadrez é aquela que nem judô. Você cumprimenta antes, cumprimenta depois. Eu acho que você tem que ter essas, né? Esse caminho, essa a rotina, no caso dos. E ele bate na mesa, derruba a peça, faz caras e bocas. E por que que ele pode fazer isso e outros não podem, não é verdade? Então, assim, mas tirando esse lado, eu acho que o Anand é um baita de um jogador, acho que foi 5 vezes campeão do mundo. Ele popularizou o xadrez na Índia, ele é idolatrado lá como se fosse um Ayrton Senna, mas o Carlsen é mais jogador. Nossa, tá legal. Vou colocar um russo na disputa agora para dificultar. Carlsen ou Kramnik? Carlsen e Kramnik. Kramnik é um que está dando muito trabalho na internet, né? Com algumas falas assim meio absurdas para um campeão mundial. É um baita jogador. O livro de cabeceira dele era do Karpov, que é um cara que eu admiro pra caramba, né? Mas entre Carlsen e Kramnik, Carlsen de novo. Tá, agora vai ficar difícil, quero ver. Um Tá. super GM na parada, Kasparov ou Carlsen? Pois é. Inclusive, Carlsen foi discípulo de Kasparov, né? Ele chegou até aulas com o Kasparov. Olha, o próprio Carlsen admitiu que o Kasparov é melhor. Eu acho que os 20 anos que o Kasparov ficou como número 1 do mundo, ele realmente veio na década de 80. Quem acompanhou os matches pelo título mundial entre Karpov e Kasparov, foram 5 matches entre 80 e 90. Olha, é considerada a maior rivalidade do esporte, né? Não é nem do, Do do xadrez. xadrez, tá? Do Porque esporte. era uma coisa impressionante, né? O primeiro match deles que assim Isso foram aí é faísca, né? inacabada, 47, 8 partidas, né? Que não acabou, tava 5-3 pro Karpov e foi parado, porque precisava só mais uma pro Karpov ser campeão. Então era uma coisa assim impressionante o match entre eles de um alto nível, dois jogadores que estavam assim, então Altíssimo sempre nível, né? classificava o Karpov e o match assim com partidas excelentes, algumas Rui Lopes assim que você fala, meu Deus do céu, Índia do Rei, que Kasparov só ficou dama por 2 peças, ou seja, Brilhante. as partidas são sensacionais. E depois o Kasparov foi pegando aquela questão do computador, os computadores começaram a avançar, lembra lá, jogou com o Deep Tot, Ele depois com o chegou a Deep ganhar Blue. uma partida, né? Do, Ele do ganhou do programa Deep do Deep Tot, Blue. do Deep Tot, era o pensamento profundo. Depois ele foi pro Deep Blue, aí ele perdeu. Mas assim, ele tá jogando com uma Ele máquina que perdeu o era. match, né? Perdeu, ganhou o primeiro dia 4-2 e o segundo ele perdeu de 3-2. Hoje os programas são invencíveis. Não, não, Naquela hoje época qualquer. ele chegou a ganhar 2 partidas, foi isso? Sim, né, ele perdeu duas e ganhou uma. Perdeu a última. Macarocan, ele não é de jogar, jogou uma Macarocan horrorosa, perdeu em 19 lances. Foi quando ele Ele perdeu o reclamou match. também de Falou que tinha o intervenção Benjamin, o pessoal, humana. teve interferência humana, aquelas coisas todas. Outros já falaram que, tá, alguns teve gente que falou, não, ele que entregou o match, porque aí as ações da IBM cresceram, depois ele ia montar uma pequena companhia aérea, aqueles investimentos no Kasparov que nunca dão muito certo, né? Mas enfim, tudo isso é fofoca que a gente não pode comprovar, acho que não faria isso, né? O Kasparov, para mim, ele tem um jeito de jogar. Eu joguei 2 Olimpíadas pelo Brasil, 96 e 98. Tive o prazer de jogar do lado dele. Ali estava eu, Leitão, Darcy Lima e Cícero Braga. E ele quando ele entra no tabuleiro, eu acho que ele é diferente do Carlsen. Ele emana uma energia, assim, dá medo do ogro de Baku, que a gente fala, né? O cara vinha assim, você fica intimidado, rapaz. É impressionante. Ele senta, ele tem uma aura. Até hoje, quando ele decide jogar uns blitz, né? Você vê que ele tem uma Uma cara fisionomia. fechada Ele também, né? dá aquela intimidada, Assustador, né? tal, terrível. Então, eu acho que ele contribuiu mais do que o Carlsen para o xadrez. Mas também a gente tem que entender que o Carlsen está ainda em atividade. Então, é difícil de comparar um jogador que está parado, que joga só, tem 63 anos, joga agora torneios de brincadeira, com o Carlsen que está em atividade, quer dizer, mais ou menos em atividade. Ele falou que talvez volte a jogar o candidato, deu lá um comichão para voltar a ser o campeão mundial nas clássicas, que é onde é o verdadeiro xadrez, né, vamos assim dizer. Mas entre os dois eu ficaria com o Kasparov. Kasparov, É, tá legal. Então, para fechar agora, tá. duelo do século, hein? Não existiu mais Kasparov ou Fischer. E aí? Essa é a grande paulada, né? Veja, o Fischer também é o tal negócio. Ele arrebentou com todo o sistema soviético sozinho, quando ele insistiu para fazerem matches pelo candidatos, em vez de torneios, porque ele falava que os russos ajeitavam o resultado. Isso não deixa de ser verdade, porque você tinha 5 russos no torneio de 8, aí eles empatavam entre si, jogavam à morte contra, ainda mais um americano, né? E o Fischer falou, tem que ser match, e quando foi match, ele
não teve para ninguém. Ganhou de 6-0 do Larsen, 6-0 do Taimanov, ganhou do Petrosyan 6-2 e depois do Spassky, que foi 12,5 a 8,5, né? Ou seja, acabou chegando a campeão do mundo. Mas o Fischer também tinha atitudes. Mas aí o cara é um gênio, que nem falam do Mequinho, que nem falam do Morphy lá atrás. A Gênio pessoa é um gênio, indomável. aí você tem que relevar, entendeu? Mas é difícil para a pessoa relevar. Você está jogando com um jogador que tem determinadas atitudes e você que não tem, você se sente um pouco acuado, entendeu? Então o Fischer tinha milhões de exigências. Para jogar o match com o Karpov, eu acho que foram 123 exigências, se eu não estiver errado. Eu lembro que é 1, 2, 3. 123 para jogar o Karpov, exigências, assim, umas coisas absurdas quando o Karpov Ele se reclamava até classificou. da iluminação do salão, Iluminação, tudo, a silêncio. peça, tudo. Agora, o cara jogava um xadrez assim espantoso, era muito forte. Ninguém chega a 2.785. Quem tem 2.785 hoje? Quanto equivaleria a isso, Ele né? não tinha os programas, né? Não, era uma coisa. Era um A cara. favor dele. O xadrez era fundido com ele. Ele ficava o tempo todo estudando nos livros, aprendeu russo para poder pegar as informações da revista russa, acho que é a Charmati, que ele trazia para poder ver alguma coisa, né? Para poder pegar e aproveitar. Então, um cara realmente excepcional. Enfim, foi campeão do mundo, mas o que pesa contra ele, eu acho as paradas dele. Ele parou uma época um pouco antes de conseguir se classificar para o título mundial, acho que foi 1 ano e meio, depois lá atrás um pouco mais. Ele dava umas sumidas, entendeu? Não estava o tempo todo inconstante. Talvez para bolar o que ele iria jogar, para não ser pego de surpresa pelo aquele arsenal de soviéticos que jogavam xadrez, um monte de campeão do mundo, né? Depois, quando ele perdeu, ele ganhou do Spassky, ele ficou 20 anos, né? Voltou em 92 para jogar novamente com o Spassky, para ganhar uma bolada lá, 5 milhões, né? E Brigou o com. paradeiro dele, não se sabe, É, né? então, Ele foi agora, pro Japão? Coisa ele, de... ele foi, ele foi para o Japão, lá casou com a japonesa, que era a presidente da federação, depois ele foi preso, porque ele cuspiu, lembra que ele gospe no fax, dizendo que não quer nem saber do governo americano, foi preso, ficou acho que 8 meses preso no Japão, mas aí a Islândia deu passaporte para ele, deu cidadania para ele, foi para a Islândia, e teve gente que, mesmo o pessoal que deu, já não estava aguentando mais, ele acabou morrendo com 64 anos, né? 1 ano para cada casinha do tabuleiro. Olha só, Faleceu, coincidência. faleceu na Islândia. Tem até uma cena do Kasparov visitando o túmulo do Fischer, interessante de procurar na internet. Mas assim, é um cara muito complicado. Depois ele teve atitudes, você vê ele como judeu antissemitas, comemorando, por exemplo, o atentado de 11 de setembro, que é umas coisas que não cabe, né? Exato. Mas assim, você tem que separar o gênio das atitudes. Mas ele entre o Kasparov, eu fico com o Kasparov. Legal. Acho que Kasparov para mim foi o melhor. Na verdade, eu tenho um vídeo que eu falo do Philidor, porque o Philidor ficou 50 anos o melhor do mundo. Mas nós estamos falando de 1740, 1795, por ali, uma coisa assim, que ninguém, ele tinha que dar peça. O xadrez ainda era incipiente, mas as ideias do Philidor são impressionantes. Ele fez um livro análise do jogo de xadrez, mate de rei torre contra rei, umas coisas assim, rei torre e bispo contra rei torre. Assim, ele tem umas ideias de É. abertura que foram só depois de 80 anos foram ser levadas a cabo. Então, o Philidor talvez seja o maior gênio da humanidade. Não dá para você comparar. O cara ficou 50 anos, tem livros. Eu coloco Da lá no vídeo. humanidade ou do xadrez, Pelican? Não, não, não. Do xadrez. Na Do xadrez. humanidade, não. Ele era músico, né? Então tem operetas dele, né? Ele era da corte do rei. Acho que o Philidor é o nome. Eu tenho lá no canal falando sobre ele. Mas como a gente tem que entender que o xadrez evoluiu muito e tal, a gente tem que colocar. Eu coloco Kasparov, né? Na minha opinião, realmente um jogador sensacional. Colocaria o Fischer, o Carlsen, mas eu acho que tem um aí que a gente pode dizer que também está no mesmo nível, ainda que ele sempre é um pouco tirado, que é o Karpov. Porque nesses 5 matches que eles jogaram, acho que foram 128 a 123, por aí, a diferença. Tipo, imagina, uma época estava 123 a 121. Quer dizer, o Kasparov, que é considerado o maior da história, Parelho, né? tinha uma diferença só de 2 partidas em relação ao Karpov. Então, como que o Karpov não pode estar junto com o Kasparov? Dos Acho que esses, russos, né? esses 4 são os melhores da história. Kasparov, Karpov, Fischer e Carlsen, para mim, são os melhores. Mas se tiver que escolher um, eu acho que o Kasparov é o mais completo. Legal. Bela escolha. Pelican, vamos para o último quadro do programa agora. Vamos Nosso lá. tempo encurtou, rendeu, passou rápido. Momento histórico. O que mais te marcou no xadrez em todos esses anos aí de prática, de ensino? O que Olha, mais te emociona quando você lembra alguma grande conquista? Ou algum ídolo, algum grande ídolo que você conheceu?
Olha, eu assim, ídolo é difícil. Eu acho que você, mesmo uma pessoa que se admira, colocar como ídolo assim um xadrez, tem admiração, né? Eu acho que vou colocar alguns aspectos. Eu acho que ter participado de 2 Olimpíadas de xadrez, na época foi na Armênia a primeira, eu fiquei assim numa felicidade enorme para participar, porque eu queria conhecer a terra dos meus avós, né? Então eu fiz de tudo para jogar essa Olimpíada, foi bem conturbado a ida, mas consegui participar e depois em seguida na Rússia, que foi 2 anos depois. Então participar de uma Olimpíada é um sonho de qualquer jogador. Eu acho que Qualquer atleta, né? qualquer atleta você precisa ter essa experiência. Nesse Mundial ter vencido o campeão mundial juvenil, ter sido cumprimentado em termos como um feito, digamos, Em né, xadrez. enxadrístico, também foi uma coisa muito legal. O primeiro título do Leitão em Varsóvia, na Polônia, quando ele foi campeão mundial, foi um negócio bastante emocionante, porque ele ganha o Mundial até 12 anos. E era teu aluno, né? Meu aluno, a gente foi para o Jô Soares, 11h30, a gente foi para a revista Manchete, o Adolfo Bloch, que era o dono da Manchete, chegou, queria saber como é que foi e tal. Foi bastante, até telegrama a gente recebeu do presidente na época, Que mandou telegrama legal. cá parabenizando os feitos e tal, né? Então você veja, é uma coisa que marca, né? Você ter um aluno campeão do mundo com esse monte de gente forte. Então isso aí foi bastante. Em 96 ele repetiu o feito, foi bem legal, mas ele estava treinando com o Milos. Eu tinha passado ele para o Gilberto Milos, excelente jogador que continuou o trabalho e ele também chegou a grande mestre. Mas às vezes tem coisas que chamam mais atenção. Eu tenho um aluno tinha um aluno, né, chamado Otávio Metsubo, irmão do César, que ele era assim, ele era um jogador, o César já tinha sido campeão brasileiro, ia para o Mundial, e o irmão mais velho, que era 4 anos mais velho, se me falha a memória, não ganhava nada, ficava em 15º, 19º, ele não ia tão bem quanto o irmão. E aí, ele teve o brasileiro, e nesse brasileiro eu tive a Tatiana Hatt, que foi campeã, o Rodrigo Guatti foi campeão, era sub-18 e 16. E a Paula Delay, uma aluna do Paulistano hoje médica, também foi campeã. Então eles já eram campeões brasileiros, estavam classificados para a Armênia quando eu fui de novo em 97 para lá levar para o Mundial. E ele era o único na categoria 16 que não tinha chance, porque o nome era o Benares, não sei se você vai lembrar, Ricardo Benares era um Sim, jogador, sim. tinha 2.200, né? Muito forte. Mestre Feed era, mas assim, andava de braçada, porque o Leitão já não jogava mais essa categoria, nem o Vesco. Resultado, eram 7 rodadas, e aí eu peguei e falei para ele assim, falei, ó, vamos ver se você jogar 4 de brancas e 3 de pretas, que o saque dele até que ia bem, mas a defesa era complicada, né? Por sorte ele caiu de brancas e foi. E no andar da carruagem, o que que aconteceu? O Benares estava com 6 em 6, última Perfeito. rodada domingo, e ele tinha 5,5 em 6, assim. A partida perdida, foi lá e conseguiu. Um E tinha empate. um grupo de 5 em 6. Xadrez ganha, faz um ponto, perde 0, se empatar meio. Então ele pegou e falou, cai com o Benares, a última, né? Ele ia de brancas. Então veja, se ele empata a partida, que é o que ele queria, o Benares vai oferecer empate, o Benares já era campeão e ele seria segundo, porque mesmo que alcançassem ele com 6, ele tinha um desempate melhor. Mas eu peguei e falei para ele assim, não, mano, você vai jogar essa partida. Ele falou, mas é o Benares, imagina um moleque desesperado, ele podia ser vice-campeão primeira vez, uma coisa assim. Eu falei, não, você vai jogar. Quando ele estava firme que não ia jogar, tive que mandar os outros saírem do quarto, já eram campeões, falei, deixa eu ficar só com você. Tinha uma conversa duríssima, assim, uma bronca, um esporro que a gente fala, né? Tem chance do Eu falo, título, que né? é isso? Aproveita Você tem o barquinho, quando é só do barquinho que passa uma vez, você vai, né? Você oportunidade. vai deixar a sua chance. Se você ganhar, você é campeão. Vai para a Armênia e tal, né? Vai para o Pan-Americano. Falei, mas ele joga melhor. E joga mesmo, tal. Mas eu falei, olha, ele vai estar psicologicamente, ele vai chegar e vai oferecer empate para você. Quando você recusar, ele vai tomar um certo susto, porque, poxa, eu jogo melhor e tal. Então você vai jogar, nós preparamos a partida, era meio que Índia do Rei e tal, mas eu dei uma preparada ali e falei, você joga essa partida. Você entendeu? Quase peguei ele pro pescoço. Portanto que a gente tem que chegar uma hora que o treinador tem que. É um Tem que momento da confiar, vida né? dele, mas não é questão. Como é que A ele vai. experiência do treinador. Exatamente, né? Aproveita a tua oportunidade, né? Claro. Pode não vir de novo. Não vai de novo. Então, eu explicando para ele que ele poderia ter o sucesso ali, que ele não podia desperdiçar. E aí foi engraçado que ele joga a partida e chega um lance 10, o Benares oferece empate. Eu tô lá atrás, e quando ele oferece empate, ele fica assim com a mãozinha, coitado, 16 anos, você imagina, ele tá com empate na mão, é o segundo colocado, estaria super feliz. Mas aí ele lembrou das minhas palavras lá. Eu falei, será que ele vai. E aí? Ou ele vai fazer o quê? Aí que ele fez? Ele jogou a partida, recusou e fez o lance. O Benares teve um certo choque, falou, pô,
Ele percebeu o seguinte, que para ser campeão ele ia precisar ganhar mais uma partida, a sétima. Oh, meu E Deus. talvez psicologicamente ele não estivesse preparado. Talvez já estivesse contando já com o empate. Aí depois, mais para frente, ele oferece empate de novo, mas já numa posição inferior, e o Otávio foi lá e falou: não, continua e ganhou a partida, né? E foi campeão brasileiro. Aí foi uma festa, ele foi falar, na época era o orelhão ainda, ele foi no orelhão falar com a mãe ganhou o quê, meu filho? Nem a mãe acreditava, foi chamar, ele foi campeão, mas como campeão? Porque realmente ele não tinha o talento do irmão, ele era esforçado, mas assim, você sabe que existem talentos e talentos, né? Então ele foi campeão. Eu acho assim, como treinador, essa vitória, por exemplo, me chama muito a atenção, porque é o caminho do Que foi sua técnico. também, né? Porque o atleta já estava preparado e Exatamente. consentindo com o segundo lugar, Você né? consegue fazer uma diferença. Eu tenho muitas histórias, mas assim, eu acho que essa daí, para um garoto que a chance dele ser campeão novamente era pequena, porque ele não realmente. Ele era o número 19, 18 do torneio. Não é que está entre os 10 e tal, Não ele era estava. favorito, né? Não estava nem. Era tipo um azarão, né? Então, eu acho que quando você consegue fazer um aluno dele ganhar e aquilo vai ficar gravado Tá na na vida história, dele, né? Tá marcado, tá tá escrito, marcado, né? né? Depois nunca mais venceu, passou um tempo, foi fazer. Hoje ele é dentista, né? E tal, e acabou largando o xadrez. Mas veja, eu acho que são esses momentos de felicidade quando você vê que você toca numa pessoa, consegue fazer a diferença. O treinador está lá para isso, na minha opinião, né? Eu acho que esse é o ponto. Incrível, belo momento, sensacional, Felipe. É muito bom bater esse papo com você. Oh, obrigado. Felizmente, nosso tempo acabou. Queria Beleza. te pedir agora as tuas considerações finais. Se você quiser deixar suas redes sociais, teus contatos, fica à vontade. Né? Eu vou deixar aqui para quem quiser mandar algum e-mail, Peliquian, que é meu sobrenome, @hotmail.com, né? Eu tenho meu canal no YouTube, Pelica Chess, também os canais no Instagram. Bom, eu só queria agradecer aqui a presença, foi muito legal, né? E avisar o pessoal aí que curte o xadrez, que o xadrez é um esporte excepcional para que as pessoas pratiquem, porque ele não só tem coisa de bom, só vai ajudar você em vários aspectos da sua vida. Então, quem é enxadrista sabe que quando você é pego pelo bichinho do xadrez, você pode até parar um tempo, mas você sempre volta, porque ele é uma atividade realmente muito prazerosa e importante para a vida das pessoas. Deixaria esse recado final. Maravilha. Obrigadão mais uma vez. Que agradeço. Pessoal, essa entrevista na íntegra a gente vai publicar no YouTube e no Spotify. Os cortes vão para o Instagram, para o TikTok e para o Facebook. Nos sigam nas redes sociais, Caminhos do Ouro Videocast, o videocast Quem Quer Vencer na Vida e nos esportes. Até a próxima. Valeu.